Isso aqui é uma verdade, e isso aqui ninguém pode perder de vista. Quando se trata de criação, de organização coletiva, existem 3 pilares. Durkheim fala bastante sobre isso, um sociólogo. E ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala que dentre essas 3 pilares, toda a sociedade se baseia na justiça, na religião e na família. Vamos entender a justiça aqui, o que é lícito, válido. A justiça como Estado, porque a impressão e a conclusão da justiça cabe ao Estado. Então Durkheim fala que toda a sociedade se baseia na justiça / Estado, na religião / fé e na família. Uma vez que isso é verdade, e aceito não só por sociólogos, antropólogos, históricos, seja lá quem for, se a gente voltar historicamente, existe um outro ponto aqui que não pode ser ignorado, e é verdade tanto quanto, que é o seguinte: se toda a sociedade, se todo Estado, moderno ou não, se tudo nasceu e está baseado no tripé da família, da religião, da fé e do Estado, a verdade é a seguinte: o Estado é o irmão mais novo, ou seja, é a quem se deve menos reverência quando se trata na formação de sociedade. Porque, historicamente, dos 3 ele é o mais novo. Ou seja, ele mostrou uma necessidade por circunstâncias às quais nós dialogamos até hoje. Mas toda a formação de coletivos, toda, foi prenunciada pela família e pela fé local. O que isso significa? Todo lugar foi construído, toda cidade, toda comunidade, toda sociedade, todo Estado, moderno ou não, foi construído com base na fé e na família. Mas nem todos esses foram construídos a partir ou com base no Estado, até porque o Estado, como nós conhecemos, é algo mais recente. O que essa informação quer dizer? Essa informação desmonta muito dos argumentos que nós temos aí políticos, de correntes políticas. Porque se nós acreditamos nisso como verdade, nós não vamos cair numa armadilha, numa tentação muito perigosa, que é de dar ao Estado não só a responsabilidade, mas a capacidade de tutor das nossas práticas privadas ou individuais. Eu quero dizer o seguinte: existem matérias, questões, tabus históricos que vão desde posse de arma até questões de uso de drogas, questões que são realmente complexas e exigem a presença jurídica para, obviamente, ter um ordenamento estatal. Mas todas essas questões não deveriam ser vistas ou não deveriam ser julgadas somente pelo Estado, que é algo que a gente está vendo ultimamente. Todas essas questões elas precisam estar debaixo, sob a ótica da família e da fé, porque esses sim são os verdadeiros criadores da sociedade. E o Estado é uma invenção mais recente, obviamente de séculos, mas mais recente, a qual deve prestar respeito à família e à fé. Por que isso? Porque o Estado, em que pese ser essencial, e por mais que você seja a favor de um Estado forte, centralizador, ou de um Estado mínimo, você vai concordar que ele é vital. Hoje, nos nossos relacionamentos interpessoais, ele é extremamente vital. Em que pese isso ser verdade, existe um ponto aqui essencial. Por que ele deve estar debaixo? Não debaixo no sentido de não existir, mas debaixo no sentido de considerar a experiência da família e a experiência da fé. Porque, primeiro ponto, a família é a célula-mãe da sociedade e dos estados como nós conhecemos hoje. Aqui cabe algo importante. Não existe sociedade, cidade, estado sem família. Família não é só a célula-mãe, mas ela é a promotora. Antes da ideia de cidadão, antes da ideia de mão de obra, antes da ideia de profissional, antes da ideia de agentes políticos, existe uma ideia anterior a isso tudo que é de filho. Então nós não podemos fazer uma leitura de um país, de uma cidade, simplesmente por questões profissionais, simplesmente por questões estatutárias, simplesmente por questões de relacionamento que não passe pela questão de filho. Sabe por quê? Porque nem todo mundo paga imposto, nem todo mundo é cidadão, nem todo mundo é empregado, nem todo mundo tem carteira assinada, nem todo mundo é empreendedor, nem todo mundo é educado, no sentido de ter uma formação em escola, mas todo mundo é filho. Então a primeira coisa é considerar a família e a experiência da família e a função da família no Estado.
Isso é importantíssimo. O segundo ponto fala a seguinte coisa: se a família precede ao Estado quando se trata de formação de cidade e de tomada de decisões, por consequência de responsabilidade, é verdade também que a fé também o antecipa. Por quê? Uma das funções do Estado é o ordenamento, a segurança interna ou externa, e entre outras muitas coisas. Mas isso se faz através de um conjunto de leis, de uma jurisdição que começou a ser notória e ficar famosa em Roma. Teve todos os desenvolvimentos da Grécia Antiga, passando por Roma, onde se pegou um boom e veio até nós, até recentemente, onde em 1600, 1700, tomou uma configuração parecida com as que temos hoje. Mas se esse Estado que a gente está falando, que está desenvolvendo, deve algo à família, ele deve à fé também. Por quê? Porque toda a noção de Estado, de liberdades individuais, de papel e função de um agente público, ela está pautada na fé. Se a gente quiser basear toda a nossa legislação de relacionamentos interpessoais e tendo o Estado como um árbitro entre o que é justo e o que não é justo, a gente vai ver que toda a legislação, principalmente ocidental, mas a oriental também, em outras religiões, está baseada nos 10 mandamentos. O não roubarás, o não adulterarás, o não matarás. A partir daí veio toda a nossa questão jurídica. Por isso que, por mais que o Estado seja vital na manutenção de um lugar, nós não podemos ignorar e não prestar à família e à fé os seus papéis fundamentais. Existem coisas que só a família vai resolver, existem coisas que só a fé, no sentido de formação de cultura, vai resolver. E infelizmente hoje nós estamos sendo doutrinados ou incentivados a acreditar que o Estado vai resolver isso tudo. Existem outras formas de promover um Estado grande, não só na economia, mas acreditar que um agente público, um Estado, vai resolver problemas que não são de ordens e ele não tem alcance para fazer. Isso é um perigo que estamos vendo hoje. Democratas Eclésia traz essa ideia. Democracia, porque por mais que você goste ou não goste, até hoje foi a melhor forma que a gente encontrou de aglutinar muitas pessoas de diferentes credos, raças, intelectos, debaixo de uma sociedade. A democracia é a melhor alternativa. E eclesia, porque existe uma palavra em grego que fala chamados para fora. E a gente vai vendo como é importante esse relacionamento entre um e outro. Essa é a primeira reflexão. Te vejo na próxima. Um grande abraço do seu amigo Bruno Carlos. Vamos lá, agora a gente vai passar um tempo aqui estabelecendo algumas bases. Quando a gente quiser falar de política, são princípios que são inegociáveis. São verdades absolutas aceitas por todos que gostam do tema, que se interessam. Quando se trata de política, a gente precisa partir desses princípios aqui que a gente vai ter nesse número de vídeos, trocando uma ideia. O nome desse mini curso que a gente ministra em alguns lugares aí se chama Democratos versus Eclésia, ou Eclesia. Democratos de democracia, eclésia de igreja, prefigurando aqui religião, já que a gente não vai focar na questão católica ou mais recentemente, historicamente, protestante. Mas religião. A gente vai falar mais sobre democracia e eclesia, o relacionamento entre esses dois pontos, à luz da Bíblia, em conformidade com a história, o que faz um assunto universal, independentemente do seu credo religioso ou da cultura que você está inserido, serve para todo mundo. Mas, independente de qualquer coisa, a gente precisa partir desse princípio aqui. Esse talvez seja não só o mais saudável, não só o mais verdadeiro. Santo Agostinho falava para você falar alguma coisa, você tem que filtrar 3 coisas. A primeira é verdade. Em sendo aquilo verdade, a segunda coisa que você vai fazer um checklist para falar aquilo, segundo esse grande homem, esse grande ícone do cristianismo, é se é bom falar. É verdade, mas às vezes nem tudo que é verdade é bom falar agora. E o terceiro ponto é se é o tempo correto de falar. Então, o que nós vamos falar aqui é verdade. Acreditamos que pelo contexto histórico e político é bom falar e acreditamos que estamos no tempo certo. Que é o seguinte: quando se trata de formação de sociedades, formação de estados modernos ou não, criação de países, em toda a história, do início, onde os povos ainda eram nômades e não fincavam relacionamento com a terra, ou seja, nem o estudo da epigenética poderia ser provável de certa forma. Epigenética que está relacionada à construção da identidade de acordo com a terra-mãe, com o local onde se vive, se nasce, através de gerações ali. Passando pelo onde os
As pessoas começaram a criar comunidades, relacionamentos. Essas famílias que migraram para comunidades, posteriormente, ao longo da história, deixaram de ser famílias, se tornaram comunidades, dada a grande interação entre muitos clãs, se tornaram sociedade. Depois de sociedade, as complexidades ali de relacionamento foram aumentando, a necessidade de criar os feudos e os estados e por aí vai. Mas independentemente de qualquer coisa,